Fala, meu amigo e minha amiga tricolores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é o Francisco. Peço que você gentilmente aí se inscreva no canal se você não for inscrito, dá aquela moral para todos nós aí, para todos nós das mídias, né, segmentadas. Claro, você não é obrigado a gostar de todo mundo, às vezes um ou outro ali você não vai curtir, mas pô, se alguma coisa que o cara fala te chamou a atenção, condiz com a realidade, com a realidade do São Paulo, ou com aquilo que você pensa, né? Dá essa moral, né? Porque eu, eu tenho uma absoluta convicção, né, que só está acontecendo todo esse reboliço no São Paulo, investigação, presidente que renuncia, impeachmentado, né? Não renunciou não, ele foi, sim, o processo de impeachment foi aceito e ele seria, sim, expulso pelo associado do clube. Então, não adianta ele vir com o papinho de que renunciou. Ele foi um presidente, sim, ele foi o primeiro presidente a sofrer um processo de impeachment no São Paulo. Então, assim, isso tudo só aconteceu em razão, é, principalmente, da mídia segmentada. Principalmente. Principalmente. E aqui eu deixo sempre, né, os meus elogios, né, o congratulation, né, ao pessoal lá da. Somos todos São Paulinos. Pessoal lá da Amanda, PCD e tal. Essa galera fez um trabalho investigativo excepcional. Excepcional. Só depois do trabalho deles é que se espalhou para a mídia comum. Aí teve reportagem Globo, reportagem Record, SBT e etc e tal. Mas as mídias alternativas foram aquelas que impulsionaram tudo isso. Se vai dar alguma coisa não, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Então, peço que você gentilmente aí, né, comente, curta, se inscreva no canal e vamos que vamos, né, galera? Olha, eu tenho falado que eu não vou ficar fazendo defesa de treinador. Não vou ficar fazendo defesa de treinador. Eu tenho uma opinião com relação ao Crespo, certo? Ano passado, já cansei de falar isso. O seu período ali de invencibilidade, 10, 12 jogos, livrou o time do São Paulo do rebaixamento. Eu vou manter a coerência com aquilo que eu tenho falado, e só vocês aí pegar os vídeos anteriores que vocês vão observar isso. Desde o início do ano eu tenho falado que o time de São Paulo é um time fraco, que vai brigar para não ser rebaixado, inclusive no Campeonato Paulista. Inclusive, independentemente da situação técnica, do técnico, dos jogadores, antes do ano iniciar. Eu falava isso. Também deixei muito claro, olha, o que o Crespo fez no ano passado passou, salvou o São Paulo do rebaixamento, e esse ano vamos observar. Começou o ano com 3 zagueiros, houve críticas, ele abortou os 3 zagueiros. O time continua sofrendo. Certo? O time continua sofrendo, espaçado. Às vezes, cara, não é nem que é espaçado. São jogadores que não têm características de marcação. São Paulo não tem nenhum primeiro volante com essa característica. Ah, tem um Pablo Maia. Pô, eu não tenho um defensor no mundo maior do Pablo Maia do que eu. Não tem. Mas o Pablo Maia não tá jogando nada. Não tem. Não tem. Então o Crespo tá usando as armas que ele tem. Contra o Palmeiras, eu isento o Crespo de absolutamente tudo. Não vi falha no sistema tático, não vi falha. Eu vi erros individuais. Erros individuais. O jogo do Palmeiras é muito parecido com o jogo contra a LDU lá em Quito. Eu não vi falha tática. Eu vi falhas individuais. Eu vi o Cedric não acompanhando o jogador da LDU e vi o Ferrarese com uma saída de bola ridícula, com o Pablo Maia que não consegue acompanhar a bola e o jogador pega a bola lá aos 45 segundos do tempo e faz o segundo gol. Eu não vi nada de erro tático, tanto lá em Quito como lá na Arena Barueri. O time é fraco. O time é fraco. Então eu vou manter essa minha coerência de que esse time do São Paulo é fraco. Agora já tem até uma galera da imprensa tentando convencer de que o time é bom. Tudo bem. Tudo bem, não vou também discutir ou ficar pé da vida com quem acha que o time é bom. Não vou, mas eu
já tive provas suficientes na minha concepção de que o time é fraco, de que o time não tem pegada, de que o time é baixo, de que o time tem um goleiro ruim, de que o time tem zagueiros com deficiência na saída de bola. O Arboleda não tem uma boa saída de bola. O Alan Franco está horroroso. O Ferrarese está banado. O Tolói é lento. Sabe quem é o melhor zagueiro de São Paulo? Por incrível que pareça, não tem nível para jogar no São Paulo, tá, galera? Não tô aqui fazendo uma defesa de que o cara é o master tecnicamente. Sabe qual é o zagueiro que menos falha no São Paulo? É o Sabino. Mas quando o Sabino falha, o mundo cai em cima. É não sei o quê, não sei o quê. Mas quando o Alan Franco falha corriqueiramente, jogo após jogo, amenizam. Então, assim, eu acho que o Crespo tem suas falhas. Quanto à Portuguesa, o Crespo falhou demais. Visão de jogo horrorosa, mexeu errado, fez uma lambança, tomou um nó tático, tomou uma surra da Portuguesa merecidamente. Mas mesmo quando ele apanha merecidamente dos outros, eu te pergunto, meus amigos, era o Crespo que estava no lugar do Caleri quando ele errou aquele gol? Literalmente debaixo da trave, sem goleiro. Ah, mas o Caleri fez 2 gols. Não importa. O Caleri errou um gol que um jogador profissional não pode errar. Era o Crespo que estava ali? Vou além. Era o Crespo que estava no gol, quando o jogador da Portuguesa chuta uma bola de fora da área e o nosso goleiro espalma para o meio da área e no rebote o cara mete um chute debaixo das pernas do goleiro? Era o Crespo que ali estava? Não era. Então, assim, mesmo quando o Crespo ele vai mal pra caramba, você vê que as falhas individuais são enormes, são corriqueiras, constantes. Então eu não tenho motivos para acreditar mais nesse elenco, nesse time. O Lucas ganha quase 2 milhões, segundo informações. Ele não pode jogar em gramado sintético. Fica lá dodói, etc e tal. Não pode jogar em gramado sintético. O time é um caos, ele não pode jogar em gramado sintético. Tá tudo errado, meus amigos. O cara tá lá sofrendo, não digo sofrendo que é demais, né, cara? Sofrer é a pessoa que... o cara tá lá, tá tendo que gerir uma série de coisas, é diretor que não tem, é CEO que não tem, é não sei o que não tem, é salário, é não sei o que, isso aqui. E outra coisa, né? Vamos parar de querer normalizar o salário atrasado. É feio até para você, cara. É feio. Vamos parar de normalizar salário. Ah, porque o outro. Ah, porque o outro. Ah, porque o outro. Ah, porque o outro. Tudo bem, passou. É feio, cara. É feio. É feio. E é errado quando faz a comparação do São Paulo com o Corinthians, pelo menos com relação a salário. Tá? O Corinthians, no ano passado, isso é notório, tomou conta do noticiário. O Corinthians, no ano passado, o que fez? Ele falou, vou deixar de pagar o cara da marmita, vou deixar de pagar a luz, eu vou deixar de pagar aluguel, vou deixar de pagar isso aqui, eu vou deixar de pagar aquilo ali e vou pagar os jogadores. O Corinthians não teve problema de salários na temporada passada. Foi um caos institucional, mas não teve problemas de salário. O São Paulo é um caos institucional, um caos em campo. E obviamente que existe uma diferença muito grande entre os treinadores. Um treinador é brasileiro, conhece muito mais a nossa cultura. Sabe lidar com momentos de caos, sempre treinou times que em vários momentos estavam em crises, o próprio São Paulo, o próprio Flamengo, o próprio Ceará, o próprio Santos em alguns momentos, o próprio Palmeiras. Então é um treinador que sabe lidar muito bem com esses momentos de turbulências. O outro não, o outro é um treinador que viveu sua vida praticamente inteira no futebol europeu, organização absurda, uma série de... sem problemas nenhum, com salário, com transfer ban, com isso. Então, assim, obviamente que para o Crespo é um choque de realidade. O Dorival sabe lidar melhor com isso. Mas nós não temos o Dorival. Não temos o Dorival. E aí vem a cereja do bolo, né? Vamos mandar o Crespo embora. Já falei, não vou defender treinador aqui. Não vou, esses caras ganham muito e erram pra caramba. Certo? Não vou ficar fazendo defesa exacerbada aqui por mim. Se quiser mandar embora, manda embora. Mas uma pergunta que eu te faço sinceramente. Manda o Crespo embora, traz quem?
Comente aí, por favor, quem você colocaria no lugar do Crespo? Você daria a mesma bucha, né, para o Barcelos que outrora foi dado por Jardine? Daria a mesma bucha? Você acha que o Alain Barcelos está preparado? Lembrando você, tá? O Jardine tinha números na base melhores do que o Alain Barcelos. O Jardine foi campeão de Copa São Paulo, campeão de Libertadores, campeão de tudo que você possa imaginar com a base. O Jardine não deu certo. Olha a prova de que o Jardine era um bom profissional, tá? Não deu certo. Foi para a seleção olímpica, foi campeão olímpico. Hoje, lá no México, o cara é idolatrado pelo América, se eu não estou enganado, pela América do México. Era o Jardine que era ruim ou o momento não era adequado para que ele assumisse o time? Porque todo mundo que acompanhava a base do São Paulo sabia que o Jardine tinha futuro. Mas ele não vingou no São Paulo. Vamos fazer o mesmo com o Alain Barcelos? Aí tudo bem, não é o Alain Barcelos. Quem? Renato Gaúcho? Será que o Renato Gaúcho topa o caos? Será que o Renato Gaúcho topa o caos de salários atrasados? Porque parece que ele não convivia com isso lá no Grêmio. Parece que esse não era um problema do Grêmio. Será que o Renato Gaúcho topa conviver com caos? Salário atrasado? Polícia investigando? Não sei o que, jogador que não sei o que, jogador mimado e etc e tal. Será que ele topa? Eu acho o Renato Gaúcho mais técnico do que o Crespo. Mas eu não sei se o Renato Gaúcho toparia esse momento. Aí muita gente está falando, mas o Crespo não poderia expor como ele expôs na última coletiva e etc e tal. Cara, às vezes o ser humano, ele desabafa, ele também está extenuado, ele também está pé da vida. Ele vê que o time dele, contra o Palmeiras, por exemplo, criou. Aí o adversário vai lá em 3 lances, faz 3 gols. O Crespo, antes do fim do Campeonato Brasileiro, o que foi? Foi prometido para o cara uma reformulação no elenco. Se lembra? Jogadores com saúde. Se lembra? Não veio ninguém. Veio o Danielzinho. Veio quem mais? Veio o Danielzinho. O lateral lá que o São Paulo não consegue pagar 500 mil pro Mirassol. Temos o Tapia, meus queridos. Temos o Tapia. Nós temos o Tapia. Temos esse goleiro fraco, que eu já te falei aqui, que eu já falei. Temos essa zaga, que todos eles estão numa fase medonha. Temos o Pablo Maia, que não volta a nunca mais ser o Pablo Maia 2023, parece. Sabe, temos o Lucas, que não joga mais. O Oscar, que se aposentou. O Caleri, que está voltando sem ritmo. André Silva ainda no estaleiro. Mesma coisa Rian Francisco. Eu estou muito preocupado, cara. Repito. Eu espero que ele dê a volta por cima. Se ele não der a volta por cima, cara, pode mandar embora. Eu não vou ficar fazendo couro aqui pro treinador. Esses caras, já falei, ganham muito. Eles têm que encontrar alternativa. Mas eu estou sendo coerente com minha fala desde o início do ano. Eu falei desde o início do ano, antes de pré-temporada. Esse time do São Paulo vai brigar para não cair no Campeonato Paulista. Quando eu vi a tabela do Campeonato Paulista, eu fiquei assustado. Falei para todo mundo lá no canal do Emerson, no TV Tiro de Meta. Falei, o Rafa ficou impactado. Não vai cair. Não tem time para cair. O Rodrigo estava nesse dia com a gente. Ficou, como assim vai cair? O próprio Emerson, eu falei, olha a tabela do São Paulo. Vocês cravam que o São Paulo vai fazer, né, ponto contra todos esses times aqui? Vocês cravam? Eu não cravo. Então, né, tô tentando ser coerente com minha fala. Eu sei que o Crespo falou vai sim pesar contra ele. Não se fala isso abertamente, né? A imprensa inteira está caindo em cima do cara,
né, de que ele não poderia falar aquilo, mas às vezes a gente é morto pela sinceridade. Essa que é a grande verdade, entendeu? A gente ser sincero, muitas das vezes, a gente tem que tomar esse papo de que não, tem que ser sincero. E quando você é sincero, você é atacado, não dá para saber. Então vamos ser hipócrita, vamos falar o que não tem que ser falado. Vamos falar que tá tudo mil maravilhas. Vamos falar que não tem que pensar em rebaixamento, que não tem que pensar em 45 pontos. Vamos falar que o time é bom. Aí se o Crespo falasse, olha só, depois de uma derrota pro Palmeiras, do jeito que foi, depois de uma derrota pra Portuguesa, do jeito que foi, só para concluir, imagine se o Crespo chegasse na coletiva e falasse assim, não, esse time aqui vai brigar facilmente pela quarta colocação no Campeonato Brasileiro. O que seria estar falando do Crespo nesse momento? Seria estar falando que ele era um lunático, que ele era um louco. Seria, mas às vezes o cara até em uma forma de desabafo do que se tornou o São Paulo, do momento caótico que vive o São Paulo, ele falou o que falou. Talvez ele não fale mais, talvez ele repense. Mas, cara, é um cara tão bem sucedido, é um cara que já ganhou tanto na vida, que ele não tá nem aí, cara. Se mandar ele embora, provavelmente já tem 4, 5 salários dele também atrasado. Ele mete na justiça como ele me meteu da última vez, e o São Paulo vai ter que pagar ele cedo ou tarde. Tá nem aí. Eu até gosto que ele fale. Rogério Ceni falava as mesmas coisas, talvez de uma outra forma, mas falava as mesmas coisas. Aliás, o Crespo em nenhum momento diminuiu os seus jogadores. O Rogério Ceni, ele vinha na coletiva e dizia que o time era ruim. Isso é que é a grande verdade. As coletivas do Rogério Ceni era muito mais para baixa do que essa. Aí, tudo bem. Tem outro Dorival por aí? Indiquem aí pro Harry Potter, indiquem para ele e quem sabe ele possa contratar. Pronto, mas tem algum Dorival aí? Não sei. Não sei se tem outro Dorival por aí. Essa é que é a grande verdade. Não sei se um treinador como o Renato Gaúcho toparia isso. Não sei se outro treinador toparia isso. Não sei. Talvez o Mano Menezes desempregado? Vocês gostariam do Mano Menezes em São Paulo? Confesso para você que tudo que eu não queria na minha vida era ver o Mano Menezes treinando no São Paulo. Tudo, 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 tudo. Talvez em um momento de desespero, não sei o que, o time para não cair, o Mano Menezes é bom. Eu aceitaria. E se ele engatasse lá 10, 15 vitórias, eu iria ficar feliz, iria ser grato a ele. Mas assim, hoje, tudo que eu não queria na minha vida era ver o Mano Menezes como treinador do São Paulo. Galera, fiquem com Deus, um forte abraço, muito obrigado. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilhe com os grupos. E olha, muito obrigado por você estar até aqui, que Deus abençoe você, sua família, certo? E que você tenha aí um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. E até a próxima, se Deus quiser.